Oi, minha gente, muito bem-vindo a esse canal, muito bem-vindo aqui a mais uma leitura, né? Que estamos no livro O Poder da Oração Intercessória e eu tô aqui e já vou falar logo de início. O pessoal me pergunta, Gisele, por que você não pede pro pessoal se inscrever nesse canal? Então eu tô fazendo aqui logo de início, na cara de pau mesmo. Gente, por favor, se inscreve nesse canal. Vocês se inscrevendo aqui, o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante, ele é bem legal e assim vai ajudar com que a palavra de Deus se expanda e alcance muitas pessoas. Então, o que você está esperando? Antes da leitura mesmo, vai lá, tem um botãozinho aí, inscrever aqui embaixo, vermelhinho, inscrever-se, clica nele e em seguida no sininho também, porque assim vai garantir, quando você aperta no sininho e todos os vídeos de imediato, assim que forem disponibilizados, você já recebe e você sai na frente aí de muita gente. Hoje, o capítulo 7 fala sobre a proteção da intercessão. A intercessão, ela te dá essa garantia. E se você quer saber um pouquinho mais, fica na leitura desse livro comigo. Capítulo 7, a proteção da intercessão. Visitamos a Disney World no verão passado, juntamente com a excitação do calor, da umidade, das longas filas e dos altos preços. Vivi a aventura de visitar a Torre do Terror. Esse brinquedo simula um terremoto e nos dá a sensação de despencar dentro do elevador de um hotel. Senti-me de diversas formas, menos animado. Há alguns anos visitei a Torre de Londres, na Inglaterra, uma fortaleza do rio Tâmisa, em Bastião. Foi usado ao longo da história para diversos fins, desde servir como palácio até ser uma prisão. Vimos as joias da coroa e, como um lembrete, aqueles que pudessem tentar roubá-las. Havia muitos instrumentos antigos de execução e tortura. Nunca passei tão rapidamente do estado de encantamento ao de apavoramento. Murmurei um "Deus salve a rainha" e saí correndo. Também visitei a Torre Eiffel, em Paris. É uma estrutura de ferro de 300 metros de altura, construída para a Exposição Internacional de 1889. Demonstrando minhas habilidades linguísticas e consciência cultural, enquanto olhávamos aquela incrível realização, gritei para os que estavam comigo: Vive la France, terra das batatas fritas, em inglês French fries, ou batatas francesas. A seguinte história nos oferece uma avaliação interessante a respeito de outra torre, a infame Torre da Bíblia, Babel. Um eminente arquiteto estava sendo submetido a um interrogatório. Ele estava sendo julgado por um edifício que havia projetado. Um dos acusadores, tentando distrair o homem durante seu testemunho, perguntou: "O senhor é um construtor?" Imediatamente, a testemunha respondeu: "Não, sou um arquiteto." "Mas é mais ou menos a mesma coisa, não é?" acrescentou o promotor. "Desculpe-me, senhor, mas em minha opinião são duas coisas completamente diferentes." "Ah, realmente? Talvez o senhor queira explicar a diferença?" A isso, a testemunha respondeu: "O arquiteto, senhor, concebe o projeto, prepara o plano, desenha todas as especificações e, em suma, entra com a sua mente. O construtor é apenas aquele que coloca os tijolos, ou carpinteiro. O construtor é a máquina. O arquiteto é o poder que une todas as coisas e as coloca em movimento." "Ah, muito bem, senhor arquiteto, é o bastante. E agora, depois da sua muito engenhosa distinção entre os dois, talvez o senhor possa informar à corte quem foi o arquiteto da Torre de Babel?" A testemunha prontamente respondeu: "Não houve arquiteto, senhor, apenas construtores. Foi por isso que houve tanta confusão." É claro que essa avaliação não é totalmente precisa, mas é interessante e bem-humorada. Outra torre nas escrituras é conhecida não pelo terror, nem pelas joias que guardava, nem mesmo por ser um símbolo de orgulho ou de confusão, mas como um lugar de força e segurança. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18, versículo 10. O Salmo 61, versículo 3, chama o nosso Deus de uma torre forte contra o inimigo. Este capítulo fala sobre a proteção que está disponível a nós por meio da intercessão.
Um dos significados da palavra hebraica para intercessão, paga, é limite ou fronteira. Ela é coerente com a definição encontrar e diz respeito ao ponto do qual dois territórios se encontram ou fazem contato. Trata-se de um limite, ou, como diz outra versão da Bíblia, a extensão até a qual um limite atinge. O termo paga é usado seguidamente dessa forma em Josué 19. No texto da oração intercessória, paga é o estabelecimento de limites ou muros de proteção e a marcação de um território como sendo nosso, declarando: não permitirei intrusos ou intrometidos. Amo o Salmo 91, dos versículos 1 até o 4, na versão The Message da Bíblia, que diz assim: você que está sentado na presença do Altíssimo, que passa a noite na sombra de El Shaddai, diga isto: Deus, tu és o meu refúgio, confio em ti e estou seguro. Isso mesmo, ele o salva das armadilhas ocultas, o protege como um escudo dos riscos mortais. Os seus enormes braços estendidos o protegem. Sob eles, você está perfeitamente seguro. Os seus braços o defendem de todo mal. Uau, que promessa! Veja mais este exemplo da proteção de Deus. Um missionário, decidido a levar o evangelho a uma região no interior da China, experimentou a soberana proteção de Deus. Bandidos impiedosos ao longo da estrada haviam impedido que aquela área fosse alcançada. Entretanto, o jovem missionário foi adiante naquela estrada, pregando as boas novas de Jesus Cristo. Mais tarde, ele voltou à base sem ter visto nenhum bandido. Pouco depois, os missionários ouviram um rumor circulando pela região. Os bandidos não o haviam atacado porque um séquito de 11 soldados viajava com ele. Como ele viajou só, os missionários concluíram que os anjos deveriam tê-lo protegido. Mas por que 11? O missionário escreveu para sua igreja local dos Estados Unidos sobre aquela experiência. Seu pastor perguntou-lhe quando aquilo havia acontecido. Ao receber a informação, o pastor transmitiu entusiasmado sua versão da história. Ele havia sido movido por Deus para convocar uma reunião de oração especial por aquele missionário. Quando o dia da reunião de oração começou, o pastor ficou decepcionado com o baixo número de presentes. Tudo mudou depois que ele recebeu o relatório impressionante do missionário. O pastor ficou chocado ao contar a ele: você ficará satisfeito em saber que, contando comigo, havia exatamente 11 pessoas orando por você naquele dia. Aqueles 11 intercessores fiéis se tornaram uma muralha ou um perímetro de proteção em torno daquele missionário, por meio das orações de intercessão. Por intermédio deles, o Salmo 91 e Provérbios 18:10 se tornaram realidade. Deus quer que nós também acreditemos no poder do nome de Jesus e o usemos para construir muros de proteção ao redor das pessoas. Isaías, capítulo 26, versículo 1 e capítulo 60, versículo 18 também falam da proteção de Deus como muros. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. Em seu livro Oração que Transporta Montes, Gordon Lindsay conta uma história notável semelhante à do missionário na China. É um retrato literal da construção de muralhas de proteção por meio da oração. Sem serem vistos, bandidos seguiram a caravana de um cristão armênio enquanto ele transportava mercadorias através do deserto até uma cidade da Armênia turca. Os bandidos esperaram até que escurecesse para atacar, mas quando se aproximaram da caravana ficaram atônitos ao ver altas muralhas que a cercavam. A mesma cena se repetiu no dia seguinte, com altas muralhas que novamente protegiam a caravana à noite. Na terceira noite, porém, as muralhas estavam quebradas em alguns lugares, permitindo que os bandidos tivessem acesso ao mercador. Assustado com o mistério das muralhas, o líder dos bandidos disse que pouparia o mercador e sua caravana se ele lhe contasse o segredo das muralhas.
Sem entender, o mercador respondeu só saber que todas as noites ele orava entregando a si mesmo e aqueles que estavam com ele a Deus. Mas naquela noite em particular não havia orado como de costume, por estar muito cansado, e que ele era provavelmente o motivo das brechas da muralha. Esse testemunho impressionou os bandidos de tal maneira que eles entregaram suas vidas a Cristo e se tornaram homens tementes a Deus. Muitas pessoas achariam essa história inacreditável, no entanto, porque ela deveria nos surpreender. Deus simplesmente permitiu que as pessoas vissem o que realmente estava acontecendo na esfera espiritual. Muralhas de proteção. Zacarias 2, versículo 5. As chama de muro de fogo. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Como essas histórias ilustram, a proteção sobrenatural ocorre quando os intercessores aprendem a se tornar sensíveis aos apelos do Espírito Santo, que os alerta para orarem por outros em momentos críticos de necessidade. Esse chamado do Espírito Santo pode vir através de uma sensação, de um pressentimento ou de uma inquietação com relação a determinada pessoa, ou simplesmente por meio de ouvirmos a voz do Espírito Santo nos dizendo para orarmos por alguém. Inserido no contexto da guerra espiritual, o Espírito Santo fala sobre isso em Efésios 6, versículo 18. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A palavra ocasiões é a tradução da palavra grega kairos, que significa tempo estratégico ou oportuno. Ele está dizendo que, diante da guerra espiritual em que estamos envolvidos, precisamos estar alertas em relação aos ataques de Satanás contra os outros e devemos orar em todos esses kairoses, ou ataques estrategicamente programados. Foi o que aconteceu com aquele missionário na China. O pastor estava alerta e sentiu a necessidade de orar por ele. Seus 11 intercessores, sem dúvida, compartilharão da recompensa do missionário. As implicações de Efésios 6, versículo 18, são claras. Se estivermos alertas, o Espírito Santo nos advertirá. Se orarmos, ele intervirá. Hebreus 4, no versículo 16, nos diz que encontraremos graça para nos socorrer nesses momentos estratégicos de necessidade. O equivalente em hebraico para a palavra grega kairos é et, que é a palavra hebraica para tempo estratégico, usada no Salmo 9, versículo 9. Deus nos diz que ele é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Oral Roberts experimentou a intervenção do Espírito Santo durante um ataque em Kairos contra sua família. Após ministrar em uma conferência a mais de 1.500 quilômetros de distância de casa, Oral Roberts foi se deitar e em seu hotel quando de repente foi despertado e ouviu as seguintes palavras: sua mulher e seus filhos em Tulsa estão correndo um grave perigo. Ore. Ele passou algum tempo em profunda intercessão por sua família, até que finalmente sentiu o fardo se retirar. Quando voltou para casa em Tulsa, sua mulher, Evelyn, lhe disse que uma noite, após ela e as crianças terem ido se deitar, ouviu alguém tentando invadir a casa. Paralisada de medo, não conseguiu fazer nada além de orar pedindo a ajuda de Deus e para que Oral fosse alertado e orasse por eles. Felizmente, o invasor havia perdido sem conseguir entrar na casa. Quando compararam suas experiências, eles entenderam que Oral havia sido despertado e alertado para orar na hora exata em que Evelyn havia ouvido o invasor. Esse foi um ataque Kairos e uma resposta Kairos a uma oração paga. Muralhas ou limites de proteção foram colocados por meio da intercessão e a promessa da proteção de Deus foi cumprida. Nunca suponha que uma advertência como essa seja apenas sua imaginação. Sempre ore. Em seu livro, Listen, God is Speaking to You, ouça, Deus está falando com você. Queen Cherry
conta sobre uma amiga que ouviu a advertência do Senhor com relação à sua casa e que orou durante o tempo Kairos. Eu dividia um quarto com Ruth em uma conferência cristã, quando ela me disse como Deus havia protegido sua propriedade. Uma noite, durante o culto na igreja, ela ouviu uma voz: sua casa está sendo roubada. Ela tentou destacar aquele pensamento. Morava naquela casa havia 30 anos e nunca ocorrera nenhum roubo naquele bairro. Mas, quanto mais ela pensava nisso, mais lhe parecia que aquela voz interior era o Espírito Santo advertindo-a. Senhor, se a nossa casa estiver sendo roubada, por favor, envie um anjo. Não, Senhor, envie um anjo de guerra para assustar e expulsar o ladrão. Então ela começou a citar as Escrituras orando por proteção. Nenhum mal virá sobre o lugar da tua habitação. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Conforme previsto, quando ela e seu marido chegaram em casa, a porta de trás, que dava para o quintal, estava derrubada e tudo dentro da casa revirado. Gavetas abertas e coisas espalhadas por toda parte. No dia seguinte, quando a polícia decidiu fazer uma relação das coisas que faltavam, só puderam relatar a falta de uma fronha. O policial lhes disse que um ladrão geralmente costuma separar as coisas de valor. Que nós saibamos, não há nada faltando, nem mesmo minhas joias de ouro. Ruth disse a ele. Ele olhou em sua volta para as peças de porcelana, de prata e para os vasos de ouro. Com todas estas coisas bonitas, não entendo por que os ladrões não fizeram uma limpa na casa. Alguma coisa obviamente assustou o invasor. Ele fugiu com muita pressa, disse o policial. 2 outras casas da vizinhança foram roubadas naquela noite. Ruth tem certeza que Deus enviou um anjo de guerra e proteção, como ela havia orado e pedido que ele fizesse. Isso é paga. É a intercessão protetora e a forma de construir muralhas de proteção por meio da oração. Você também pode ser usado pelo Senhor dessa maneira. A chave é aprender a ouvir o Espírito Santo. Essa história me lembra do Salmo 27, versículos 1 até o 3, na versão The Message. Luz, espaço, entusiasmo. Isso é Deus. Então, como Ele ao meu lado, sou destemido. Não tenho medo de ninguém, nem de nada. Quando hordas de vândalos descem prontos para me devorar vivo, esses valentões e durões, caem de cara no chão. Quando estou cercado, fico calmo como um bebê. Quando todo o inferno está à solta, me mantenho controlado e calmo. Assim nós vamos encerrando, com essa versão da Bíblia The Message, que é o Salmo 27, versículos do 1 ao 3. No próximo vídeo, nós continuaremos na página 103, finalizando então assim esse capítulo 7 que fala sobre a proteção da intercessão. Eu tenho certeza que você, se tem algum tempo caminhando com o Senhor, você pode ter ouvido de algum irmãozinho, de alguma irmãzinha: para que eu vou entrar no ministério de intercessão? Eu vejo o pessoal lutando, guerreando, é muita luta para mim, não quero me meter nisso não. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu quero que você entenda que intercessão não é um ministério local na igreja. Mas intercessão é a sua relação com Deus, compreendendo que a nossa vida é uma batalha espiritual. E aqueles que têm sensibilidades vinda do Espírito Santo de Deus, como nós acabamos de ler, nos tornamos sensíveis. Nós temos essa garantia de que Ele nos avisará sempre, quando estrategicamente o inimigo tentar investir sobre as nossas vidas. Ele colocará palavras nos nossos lábios, sabedoria através da palavra de Deus, para que nós citemos, para que nós guerreemos e assim nós sejamos bem-sucedidos e que mal nenhum nos alcance. Assim, não é só para a sua vida, mas como nós lemos também aqui, aqueles que intercedem por nós, que nos ajudam. Por isso é tão importante. No mundo empresarial, as pessoas falam da rede de contato, do networking. Nas coisas com Deus, nós falamos sobre a nossa rede de oração,
sobre a nossa rede de intercessão. Busque pessoas que orem não só por você, mas que orem também com você, e assim você vai ver que você vai crescer em intimidade com Deus, em sensibilidade com o Espírito Santo, e armas que o inimigo tinha forjado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, elas serão destruídas, e o poder do Espírito Santo vai te exaltar e fazer com que você seja não só vitoriosa, não só vitorioso, mas mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aguardo você no próximo vídeo. Um beijo grande. Não se esquece, inscreva-se no canal. Um beijo e tchau!